Imagine você estar dirigindo numa estrada isolada em Indiana. O céu está pesado, uma chuva fina castiga o para-brisa e de repente uma viatura da polícia passa voando por você. O destino? Uma torre particular em Terre Haute. Mas o que parece ser apenas uma invasão, na verdade, é o começo de um pesadelo que desafia a lógica. Um homem, visivelmente fora de si, escala a estrutura metálica, enquanto grita números que parecem não fazer o menor sentido. 3, 42, 11, 76, 79. E não é o sorteio da telecena, tá? E ele avisa que a polícia é quem corre perigo. E então, o impensável acontece. Ele toca nos fios de alta tensão, um clarão azul corta a chuva, após um choque que mataria qualquer um. Mas pasmem, ele sobrevive. Saudações jotistas! Hoje o Arquivo J mergulha em um dos capítulos mais densos do projeto Blue Book, onde a linha entre a loucura e a conspiração governamental simplesmente não existem. Preparem aí aquele cafezinho, porque hoje o que aconteceu em Indiana naquela noite de 1952 é só a ponta de um iceberg que envolve a Guerra Fria, experimentos mentais e algo que a Força Aérea tentou esconder a todo custo: os Foo Fighters. Mas começamos com a calmaria na casa dos Hynek, que dura pouco inclusive. Alan e Mimi recebem a visita dos generais Hardin e Valentine. E o clima é de pura tensão. O assunto, o Tenente Fuller, aquele mesmo que conhecemos no início da temporada, que inclusive fugiu da custódia e parece ter uma fixação doentia pelo Dr. Hynek. Os generais estão nervosos e quando militares desse alto escalão ficam nervosos, a gente sabe que tem coisa grande por trás. Eles mostram a Hynek os mesmos números que o homem na torre gritou antes de ser eletrocutado. Hardin, com aquele jeito autoritário, questiona se Allen não omitiu nada em seus relatórios. Por que Fuller quer falar somente com ele? Hynek, que de bobo não tem nada, analisa os dígitos e percebe algo matemático. Não são números aleatórios, são casas decimais do número π, entre 90 e 100. Mas ele sente que há algo mais. Naquela época, o medo dos espiões soviéticos era real. A paranoia da ameaça vermelha estava no auge e qualquer código cifrado era um motivo para alerta máximo, de segurança nacional inclusive. Só que o código de Fuller não vinha de Moscou, vinha de algum lugar muito mais próximo e ao mesmo tempo muito mais distante. Assim que os generais batem à porta, Hynek corre para o rádio. Rádio? Ele se lembra de Fuller dizendo que o rádio falava com ele. Mimi, preocupada, questiona por que ele não entregou essa pista aos militares. E a resposta de Allen é um divisor de águas. Ele já não sabe mais se pode confiar na Força Aérea. E ao sintonizar a frequência correta, uma voz mecânica e arrepiante surge entre os chiados. A chegada está próxima. Se está captando isso, você está em perigo. Para mais instruções, decodifique. Novos números surgem. Mas enquanto isso, o Capitão Quen decide fazer uma visitinha para Suzy, aquela amiga de Mimi. Quen é um cara de ação, mas também um investigador nato. Ele confronta Suzy sobre o passado dela em Nova York, sentindo um cheirinho de mentira no ar. O que ele não sabe é que nas sombras, o marido de Suzy, um agente que exala perigo, está com o dedo no gatilho, pronto para apagar o Quen, se ele descobrir demais. A rede de espionagem está se fechando e a segurança da família Hynek nunca teve tão ameaçada. E seguindo os rastros dos números, Hynek vira um verdadeiro detetive. Ele carrega uma antena no carro, algo muito comum na ufologia raiz, daquela época, né? E acaba em frente a um estúdio fotográfico. Lá dentro, uma mulher que acaba recebendo ele, achando que ele é um modelo. Mas a fachada cai quando ele mostra os códigos. Ela leva ele a um quartinho escondido e ela revela que é paga para transmitir aquela gravação, embora ela não saiba por quem.
Ela entrega um envelope a Heineken e o que tem dentro é de cair o queixo. Fotos do esquadrão Night Fighter da Segunda Guerra Mundial. Mas uma imagem especial paralisa Allen: a curvatura da Terra vista do espaço. Gente, sabe o que é mais louco? Nós estamos falando de uma época em que o primeiro satélite, o Sputnik, ainda nem tinha sido lançado. Para tirar aquela foto, alguém teria que estar a mais de 20 mil quilômetros de altitude. Ou seja, Quinn, ao ver a foto, tenta desdenhar dizendo ser uma fraude, mas até ele admite: se for um truque, olha, é um truque mais espetacular da história. A pergunta é: quem estava lá em cima para registrar isso? Né? Em plena década de 50, a conexão finalmente aparece. Aquele esquadrão nas fotos foi o primeiro a relatar o fenômeno dos Foo Fighters, aquelas esferas de luz que perseguiam os aviões aliados durante a guerra. Na vida real, esses relatos foram documentados por centenas de pilotos e até hoje a ciência tenta explicar se eram fenômenos atmosféricos ou apenas tecnologia inimiga. Em Blue Book, descobrimos que os relatórios oficiais sobre isso simplesmente sumiram. O piloto que liderou esses relatos, Randall Canavan, foi chutado da Força Aérea e rotulado como inapto para voar. Heineken convence Quinn a ir atrás desse piloto, usando o argumento mais forte que ele tem: cara, minha família corre perigo. Quinn, mesmo temendo pela sua patente, cede e diz uma frase épica: o caso Foo Fighters ainda está em aberto. Em tese, eu estaria fazendo o meu trabalho, né? Enquanto isso, nos bastidores do poder, o general Harding está fora de si. Ele dá ordens claras: encontrem Fuller de qualquer jeito. Se for preciso lançar uma bomba nuclear em Indiana para dar um fim nesse cara, que assim seja. Olha onde o governo chega. O governo não quer apenas capturar um fugitivo, eles querem apagar um segredo que começou a queimar. A caçada a Randall Canavan nos leva a uma casa isolada, onde a recepção não é nada amigável. Tiros de espingarda recebem a dupla dinâmica. Quinn, com seu instinto de combate, resolve a situação. Mas o que eles encontram lá dentro é um homem quebrado pela desconfiança. Randall explica que só quem ouviu a música consegue decodificar as transmissões. E é aqui que a história ganha contornos reais da ufologia histórica. Ele relata seu contato na Itália, em 1944, esferas laranjas, os Foo Fighters, o perseguindo por quilômetros. O exército disse que era estresse de combate, mas Randall sabe que não. Ele revela algo perturbador: Fuller é apenas mais um deles. Ou seja, existem outros pilotos por aí espalhados pelo país que tiveram o mesmo contato e também foram silenciados ou descartados pelo sistema. Enquanto isso, em algum lugar de Indiana, vemos Fuller em um estado quase sobrenatural. Ele tenta roubar um carro e apenas com um toque das mãos gera faísca e interferências eletrônicas. O cara virou uma bateria humana. Bicho, é como se o contato com os OVNIs tivesse reconfigurado o sistema nervoso dele. Randall leva Heineken e Quinn para um encontro clandestino com um grupo de ex-militares. São homens que a Força Aérea jogou no lixo, rotulando-os como loucos. Eles têm um comunicador improvisado e olham para o Blue Book com desprezo. Vocês não ouvem, vocês mentem. Mas Heineken, com aquela paciência de professor, consegue quebrar o gelo e segue uma sequência de arrepiar. Relatos, objetos sem asas, bolas de fogo, nuvens cinzas na Alemanha e no Pacífico, ou seja, são relatos da mesma coisa. Uma música tocando dentro da cabeça. Eles acreditam piamente que a antena deles fala com os alienígenas e que eles respondem. Naquela noite, na casa dos Heineken, a tensão é mais doméstica, mas não menos perigosa.
Uma vizinha fofoqueira e preocupada aparece com bolachas, mas a gente sabe que o que ela quer mesmo é informação. No auge da Guerra Fria, a fofoca de vizinho era a ferramenta de espionagem mais eficiente que existia. Mas vamos voltar lá aos ex-militares, né? E o clímax na torre de comunicação é um banho de água fria nos crentes. Quando as luzes aparecem no céu, os veteranos celebram o contato. Heineck intervém com uma precisão de bisturi. Ele prova que aquelas luzes são apenas faróis de caminhões de uma madeireira local, refletindo na neblina. A antena deles é fraca demais para enviar sinais ao espaço. Para Quinn, é o fim do mistério. Para os veteranos, é um insulto. Mas no caminho de volta, o capitão sente que algo ainda não se encaixa. Aquela música, aquela mesma melodia que Fuller ouvia, que a Força Aérea tentou e falhou apagar da mente dele, Heineck se lembra de um hospital em Cedar Rapids, na cidade de Iowa, um lugar estranho que ele viu quando voltava de Fargo. Ele percebe que o governo não estava apenas tratando os homens, eles estavam fazendo algo muito pior. Ao chegarem na instalação em Cedar Rapids, o cenário mudou. Onde Heineck via poltronas e filmes estranhos sendo projetados, agora estava tudo vazio. É o clássico gaslighting governamental, fazendo você duvidar da sua própria sanidade. Mas Fuller está lá. Ele aparece como um zumbi perdido e sofrido. Ele pede desculpas a Heineck, diz que não queria machucar Mimi, mas as vozes não param na cabeça dele. E é aqui que vem uma revelação, que faz o estômago da gente embrulhar. O governo não quer curar esses pilotos. Eles estão usando esses homens como antenas humanas para atrair os encontros com os OVNIs. Eles querem transformar os contatos imediatos em uma arma de guerra. Quando Heineck mostra o símbolo do triângulo, o mesmo que persegue sua mente, Fuller entra em colapso. Num ato de desespero para silenciar essas tal vozes e impedir que ele seja usado como uma ferramenta, ele joga combustível no próprio corpo e vira uma tocha humana. Quinn puxa Heineck, mas não tem o que fazer. O segredo arde junto com Fuller. No dia seguinte, traz consequências pesadas. Quinn se encontra com Suzy. A loira é uma mestre na manipulação. Ela mente sobre o marido, mostra o seu olho roxo e começa a seduzir o capitão, tentando transformar aquele investigador em um aliado ou em uma marionete, vai saber. Enquanto isso, no quartel-general do Majestic 12, os generais observam as fotos do cadáver carbonizado de Fuller. O comentário de Valentine é cínico, o jeito infernal de escolher morrer, né? Mas Harding, com um olhar gélido, solta o maior plot twist de todos. Acho que alguém desligou o botão de Fuller. Ele sabe que a morte não foi um acidente ou um surto isolado. Foi uma consequência direta da interferência de alguém. O episódio termina com quem? Quem será esse homem? Sabemos quem é e que deixa a gente roendo as unhas, né? Até o próximo episódio. É mole, jotistas, o governo usando veteranos de guerra como isca para OVNIs. Se isso não é o auge da paranoia dos anos 50, eu não sei mais o que é. A série Blue Book acerta em cheio ao mostrar que, às vezes, os monstros não estão nas luzes no céu, mas nos homens de terno sentados em salas escuras. Mas me diz aí, o que você achou do sacrifício de Fuller? Você acha que Heineck está sendo usado? Ou se ele realmente é a única esperança de descobrir a verdade? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse mergulho nos arquivos secretos, já sabe, né? Esmaga aí o seu like, se inscreva aqui no canal. E eu só tenho a agradecer por cada minuto da sua audiência. Tamo junto. Beijota pra vocês.